acompanha o noticiário muito de perto e principalmente busca mais fontes de informação, de preferência fontes primárias, com muita frequência acaba embarcando em narrativas que não condizem com a realidade. Foi o que aconteceu diante da notícia sensacionalista de que o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa e no escritório de 8 empresários apoiadores do presidente, porque supostamente eles estariam planejando um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Fake news das grandes, mas a campanha de difamação foi disparada. Um grupo de parlamentares entrou com um pedido no STF para que esses empresários fossem investigados e o ministro Alexandre de Moraes prontamente, sem que o Ministério Público tivesse feito o pedido, atendeu aos parlamentares ali na condição de PGRs, né? Agora os parlamentares, alguns senadores especificamente, estão se sentindo procuradores da República e se acham no direito de eles pedirem investigação contra pessoas, o que não é prerrogativa de senador da República, mas enfim, a operação aconteceu, esses empresários foram difamados, alguns deles tiveram bloqueio de contas bancárias e de perfis nas redes sociais e a Polícia Federal já confirmou que sequer pediu isso, então o ministro Alexandre de Moraes atendeu mesmo a senadores e não a Polícia Federal, que é quem tem a prerrogativa legal para fazer esse tipo de pedido, para fazer investigações. O Ministério Público também não estava acompanhando isso. E aí, bom, eu resolvi facilitar a vida para que você não seja levado à interpretação errada e não embarque em narrativas políticas com intenção claramente eleitoreira. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e convidei para uma entrevista um dos advogados de um desses empresários, Luciano Hang, que sequer comentou no tal grupo de WhatsApp que teve conversas vasculhadas. Apenas fazia parte desse grupo e tinha lá no passado, antes de maio, se não me engano, feito comentários sobre outros assuntos e agora foi colocado nesse balaio aí como se fosse mais um empresário golpista. Assista a entrevista. Eu estou aqui com o doutor Murilo Varasquim, que é um dos advogados do empresário Luciano Hang, especialmente nesse inquérito famigerado, inquérito das fake news, e nessa operação mais recente, esse mandado de busca e apreensão na casa e nos escritórios de empresários. Obrigada, doutor Murilo, por aceitar conversar aqui com os leitores, os espectadores da Gazeta do Povo, todo mundo muito atento a essa notícia e estupefato, né? As pessoas que acompanham política realmente não entenderam que Estado democrático de direito é esse, que inclusive o próprio judiciário, as próprias cortes superiores tanto defendem, em que não há mais respeito à liberdade de expressão, à privacidade das pessoas e nem mesmo ao devido processo legal. A gente vai saber do senhor agora, especificamente, o que vem acontecendo em relação aos advogados, mas a gente tem em outras entrevistas já mostrado aqui que nesse inquérito especificamente, também no outro chamado de inquérito das milícias digitais, as pessoas que são arroladas ali como investigadas não conseguem nem saber muito bem do que estão sendo acusadas, né? Me diga então como é que está a situação do empresário Luciano Hang e dessas acusações mais recentes. Bom dia, Cristina. Eu agradeço a Gazeta do Povo e a você também por essa oportunidade da gente poder aqui trazer luz também a nosso ponto de vista e também a veracidade, a verdade daquilo que vem ocorrendo recentemente, né? Especificamente sobre o empresário Luciano Hang. Bom, como todos sabem, né, na última semana, ele foi alvo de objeto de uma medida do Supremo Tribunal Federal, determinando o bloqueio da sua conta financeira, a apreensão do seu celular, o bloqueio das suas redes sociais, é o que nós reputamos, com todo respeito, e aqui toda essa entrevista, já trazendo um aspecto, ela é dita sobre a decisão. Nós não questionamos a pessoa do ministro, mas sim, nós não concordamos com a decisão proferida nesse episódio, especificamente, porquanto a decisão de determinar a retirada das redes sociais, da internet, é censura, com todo respeito. Nós entendemos que houvesse algum questionamento sobre quaisquer publicações do Luciano na internet, deveria ter sido apontada qual
teria sido a publicação dele ofensiva à democracia, para aquela publicação específica ter sido retirada da internet, e não baixar automaticamente todas as suas redes sociais, especificamente, porquanto a acusação, vou tentar aqui contextualizar todos desde o princípio, embora acredito que é um assunto recorrente esse episódio. O Luciano a acusação versa sobre uma suposta conversa entre empresários no grupo de WhatsApp. Uma conversa ocorrida, não é recente, uma conversa ocorrida já no passado, num grupo privado de WhatsApp. Um jornalista publicou no veículo Metrópole, publicou essa conversa dando ar de que ali existiria a tentativa de aplicação de um golpe. Como o próprio Luciano afirma, são vários empresários, que o mais novo é ele, que é chamado de velho da Havana, tem 60 anos, todos os demais, golpe da bengala, são todas pessoas já idosas, já na terceira idade. Essas pessoas estavam ali num grupo privado, conversando entre amigos, entre colegas empresários. E o tom não era nem de vamos organizar um golpe, vamos planejar um golpe, era um desabafo mesmo, né? Era um desabafo. E aí, a partir dessa matéria, que nós já ingressamos com uma ação de indenização em face tanto do meio de comunicação quanto do jornalista, Guilherme Amado, porque ele foi gravado pelo Luciano, que quando aconteceu essa matéria, o Luciano ligou para ele, gravou a ligação, ele pode gravar, porque ele era um dos interlocutores da conversa, e pedindo para ele, falar, olha, você me coloca como autor de uma intenção de golpe, coisa que eu não sou, nunca fiz, eu sou um defensor da democracia. Nesse áudio, que foi também já publicado por diversos meios de comunicação, o repórter da matéria admite, confessa, que o Luciano Hang, naquele grupo, jamais defendeu qualquer tipo de golpe ou ato antidemocrático. O problema é que a tua reportagem, do jeito que você fez, parecia que eu estava ali também concomunando contra o poder, entendeu? Isso não é verdade. Não, poder. Você não fala de golpe, você não fala de golpe. Mas você não fala de golpe. Mas assim, quem lê, Guilherme, não entende. E me coloca no mesmo... Quem não lê, né? Porque a matéria não fala que você fala de golpe. Mas o fato é que ele induz a opinião pública a achar que o Luciano é um golpista, planejador de golpe, e mesmo tendo admitido isso numa conversa privada por telefone com o Luciano, ele não admitiu publicamente. No que ele publicou não há uma errata, um adendo, uma correção, uma continuação de matéria, falando, olha, me confundi anteriormente, incluí aqui o empresário Luciano Hang e outros também, e eles não mencionaram sequer a palavra golpe. Não houve isso, né? Não, nesse áudio, ele afirma que iria fazer uma retratação e jamais fez. E no próprio áudio, o Luciano interpela o jornalista dizendo o seguinte, falou, olha, daqui a pouco vem a Polícia Federal na minha casa com base numa matéria que é fake news. Você sabe que é fake news. Ele falou, não, eu vou fazer uma retratação, e nunca fez. E a Polícia Federal veio. E a Polícia Federal acabou batendo na porta dele. Mas aí nós tivemos acesso à decisão. Essa decisão, repito, não é contra o magistrado, mas é contra a decisão. A decisão ela é repleta de vícios constitucionais e ilegalidades. Eu gostaria de, se possível fosse, tentar de uma forma simples aqui, para que todos possam entender, mas nessa decisão há uma violação à fundamentação. Toda decisão judicial, ela tem que fundamentar o motivo pelo qual está determinando uma restrição para uma pessoa. No caso específico do Luciano Hang, não foi mencionada qual teria sido a publicação dele que teria sido antidemocrática. E eu explico por quê. Porque não há nenhuma publicação dele nesse grupo privado de conversa, qualquer publicação dele antidemocrática. E a decisão não traz. Então, essa decisão já tem essa ilegalidade, né? Doutor Murilo, deixa eu te interromper só um pouquinho, que eu acho importante para quem está nos assistindo. Essa decisão agora ela é pública, foi retirado o sigilo, né? Uma semana depois foi retirado o sigilo, agora recentemente, e aí ficamos estarrecidos lendo aquela decisão e vendo que não havia
realmente nenhuma prova, nenhum indício forte contra nenhum daqueles empresários, muito menos o Luciano Hang, que é um dos que sequer tinham comentado ali, mas a gente só soube disso porque houve a quebra do sigilo. Vocês, como advogados, vocês e os demais advogados já tinham tido acesso à decisão, ou foi mais um daqueles casos em que, aqueles casos surreais que a gente está acompanhando, em que o acusado sequer tem acesso aos autos? Infelizmente, hoje nós já tivemos acesso à íntegra do processo ontem, na verdade ontem no final do dia, mas você observou bem, nós tomamos conhecimento da decisão pela imprensa. Nós não tínhamos acesso a ela naquela oportunidade, na semana passada. E isso fere um princípio constitucional que é o da ampla defesa. Perfeito, porque na oportunidade em que foi adotada essa medida restritiva, essas cautelares determinadas pelo ministro, deveria ter sido oportunizada a defesa à decisão que estava legitimando os atos da Polícia Federal naquela oportunidade. Mas, enfim, nós não tivemos acesso a elas, tivemos só na data de ontem, né? Nós tivemos ontem à tarde acesso à íntegra dessa decisão e do procedimento como um todo. O fato é que esse procedimento, as cópias que nós tivemos, eu não posso aqui abrir para a imprensa porque é sigiloso, mas a íntegra que nós tivemos acesso só confirma a verdade do que o Luciano Hang vem dito para a imprensa desde o dia dessa operação. Ele é um defensor contumaz da democracia e da liberdade, e os documentos que lá estão não demonstram absolutamente nada, nenhuma conduta ilegal, nenhuma postura imoral, absolutamente nada. E também não poderia ser diferente, porque não poderia ser demonstrado algo que jamais aconteceu. Então, embora eu não possa abrir os documentos para a imprensa por uma questão de sigilo, ao examiná-los, como os advogados já fizeram, que tivemos acesso a partir desde ontem, eles só confirmam aquilo que o Luciano vem defendendo. Ele não fez absolutamente nada. E o que você observou também, Cristina, acho que é um ponto importante para a gente trazer aqui para o debate, para a sociedade, que essa decisão, ela viola o direito à intimidade. Todos nós temos direito à privacidade e à intimidade. É garantia constitucional também, né? Garantia constitucional, ou seja, o nosso direito de intimidade e privacidade só pode ser violado pelo Estado quando houver indício da prática de um crime. Só que aqui que significa dizer o que é esse indício. A nossa sociedade vai conviver com a possibilidade de que a divulgação de conversas permitam que o Estado venha a violar a nossa intimidade para que faça uma investigação sobre isso. As pessoas que defendem, infelizmente eu vejo alguns jornalistas que defendem esse tipo de postura, eles têm que estar dispostos a ter o seu celular, desbloqueá-lo e entregar para uma autoridade policial, um agente do Estado, para fiscalizar as suas conversas, para verificar que se pelo olhar do Estado, eventual crítica sua com seus familiares, amigos de trabalho, colegas, enfim, no ambiente privado, são ou não toleradas pelo nosso Estado. Isso é característico apenas e tão somente de ditaduras. China, Coreia do Norte monitoram conversas, tem pessoas infiltradas, agentes do Estado, infiltrados em grupos de WhatsApp, quer dizer, claro, lá nem o WhatsApp é liberado, mas estou dando um exemplo aqui, mas com agentes infiltrados em grupos de WhatsApp para ficar vazando conversas e depois tentando incriminar pessoas por algo que não foi dito abertamente, que não incitou ninguém a nada, que não tem relação nenhuma com organização criminosa ou planejamento de crime, absolutamente nada. Então é gravíssimo isso que a gente está vivendo. Eu queria só, desculpe te cortar, estou tentando traduzir com uma linguagem mais popular para quem está nos acompanhando entender melhor. O doutor Murilo e os demais advogados da defesa do empresário Luciano Hang divulgaram uma nota à imprensa que eu vou colocar na tela aí até para as pessoas poderem acompanhar, em que essa nota vai pontuando as violações à Constituição, as violações a princípios constitucionais. Começa falando que a decisão não indica sequer quais seriam as mensagens de Luciano Hang que constituem um ato antidemocrático, se essa é a acusação mesmo, então é aquilo que você já falava ali sobre
não haver fundamento na decisão e haver uma violação brutal aos direitos fundamentais. E lista outras violações aqui que eu queria explorar um pouquinho. A violação à liberdade de expressão e associação, que a Constituição garante, já foi violado em outros casos, a gente já denunciou várias vezes aqui, jornalistas presos, jornalistas exilados, parlamentar preso, parlamentar tendo sua liberdade de opinião, inclusive parlamentar, violada. Aí lista aqui, a ausência de violência afasta os crimes alegados. Não houve qualquer violência, então não houve crime. Violação do direito à intimidade, que é isso que a gente conversava agora. Violação ao devido processo legal, que é o que eu te perguntava. Vocês tiveram acesso aos autos para saber? Não, não tiveram. Só tiveram agora, dias depois, e depois que a imprensa teve acesso, o que é absolutamente ilegal. Então, é uma série de alertas mesmo que a gente vem recebendo aí, né, pode acontecer com qualquer um, você gostando ou não desse ou daquele empresário, mas pode acontecer com qualquer um de nós, de estarem nos monitorando e tentarem nos criminalizar por coisas que a gente falou entre quatro paredes, na mesa de casa, ou na conversa de bar, ou na conversa de WhatsApp, que são apenas extensões da mesa de casa, né? Desculpe me alongar aqui, mas eu acho importante pontuar esses detalhes que vocês colocaram na nota à imprensa, que eu achei muito pertinentes mesmo, que a sociedade discute. Claro, claro. E tem uma questão, Cristina, também, que é importante para que todos saibam, é que a incompetência absoluta do STF, vou tentar explicar para todos, é o seguinte... Isso é de extrema relevância também, e vem acontecendo reiteradamente em outros casos, mas vai lá, explica. Não, exato. É pelo seguinte, para que as pessoas possam saber, qualquer tipo de investigação ou processo judicial, existem regras de competência que delimitam qual o local que você deve ser investigado ou por quem você deve ser julgado. Você não pode ir bater nas portas do Poder Judiciário e eu quero ser julgado pelo ministro X ou pelo desembargador Y, ou um juiz e tal. Não existe isso, nós temos regras de competência. Pois bem, nenhum desses 8 empresários que foram alvo dessa investigação detém o chamado foro privilegiado. O que é foro privilegiado? A Constituição estabelece que determinadas pessoas, em razão da função, têm que ser julgadas perante o Supremo Tribunal Federal. São ministros de Estado, senadores, deputados. Ou seja, essas pessoas têm que ser julgadas no Supremo. Já os empresários, nenhum deles possui esses cargos. Logo, eles têm que ser julgados por magistrados em primeira instância. O que isso significa dizer? Significa dizer que o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, a quem nós respeitamos muito, mas a decisão dele, com todo respeito, está equivocada, ele não detém competência jurisdicional, ele não detém competência funcional para determinar essas medidas. Se há uma denúncia de um ato democrático que não aconteceu, já está claro para a sociedade que não aconteceu, mas ainda assim, por apego ao argumento, isso deve ser examinado por um magistrado de primeira instância. Vou traduzir de novo aqui, doutor, para ficar bem popular. Imagine que o seu filho de 5 aninhos tem que fazer a primeira prova na vida e quem resolve aplicar a prova e dar nota 0 para ele é um professor universitário de uma faculdade que ele nem sabe se ele vai frequentar no futuro. É mais ou menos isso que está acontecendo, quer dizer, o professor do maternal ali, da creche, enfim, da escolinha primária do aluno, foi deixado de lado, que seria o juiz de primeira instância, no caso, e um magistrado lá de cima, da Corte Superior, que tem a incumbência apenas de analisar processos relativos a quem tem foro privilegiado, a autoridades eleitas ou nomeadas, a juízes, a promotores, enfim, só esses poderiam ser julgados lá, começa a querer vir para cima dos empresários. Isso já tinha acontecido antes com jornalistas, a gente vem denunciando há anos, a Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, o Wellington Macedo, que vai completar agora 1 ano com tornozeleira, sem ter cometido crime algum, todos sendo julgados pelo STF sem ter foro privilegiado. E teve vários, teve ativistas aí no passado recente, Sarah Winter é a mais famosa, mas teve vários perseguidos, punidos, presos, julgados, investigados por esse foro que não é o correto para pessoas comuns como nós, né? Exatamente, não compete ao Alexandre de Moraes, ao STF, examinar no início essa situação. Isso faz com que todas essas decisões, com todo respeito, elas sejam nulas, é um juízo incompetente. Isso tem que ser remetido para a primeira instância, né? E está claro para a sociedade também que aquilo que já foi disponibilizado, deixa mais do que claro que jamais houve qualquer
tentativa de arquitetar um golpe, e sim predileções pessoais pronunciadas num âmbito privado de conversa. É isso, a nossa sociedade vai tolerar com essa ingerência do Estado, essa possibilidade de violar a nossa intimidade com base A em... sociedade não vai tolerar, tanto que está cada vez mais forte o movimento de ir para a rua no 7 de setembro, também pedir respeito à Constituição, respeito às liberdades garantidas na Constituição, à intimidade garantida na Constituição. Eu acho que a sociedade está bastante atenta. A dúvida é no meio jurídico o que é possível fazer, né? Então, eu sei que vocês já entraram com processo contra o repórter e o veículo de comunicação que divulgaram essa matéria, que nem notícia né? Nem matéria jornalística, é uma fofoca, uma bisbilhotagem da vida alheia, mas, enfim, essa matéria aqui é uma fake news, acusando empresários de fazerem o que não estavam fazendo. O que mais cabe? Recursos para desbloquear as redes sociais, para desbloquear a conta bancária, que ele teve, né, bloqueio. A absoluta falta de correlação, de vinculação entre as consequências da decisão e a acusação. Eu sou acusado de supostamente dialogar de uma forma antidemocrática, o que não aconteceu, num grupo de WhatsApp, eu tenho minha conta financeira bloqueada e minhas redes sociais censuradas. Ou seja, nós vamos interpor, com todo o respeito ao ministro Alexandre de Moraes, o que a gente fala aqui é da decisão e não da pessoa. Mas é aquela máxima do Nietzsche, né? Quando você olha muito tempo para o abismo olha para você. O que significa dizer que, a partir do momento em que eu adoto uma postura de defender o Estado democrático de direito a qualquer custo, eu passo a praticar atos de igual modo àqueles que querem destruí-lo. Repito, há um respeito muito grande dos advogados e do Luciano Hang pela pessoa do ministro, mas nós não podemos concordar com uma censura praticada sem nenhum resquício de legalidade para essa situação. A Polícia Federal, foi noticiado já pela imprensa, a Polícia Federal não solicitou o bloqueio das contas financeiras e tampouco das redes sociais dos empresários. Ou seja, a decisão, para não falar do ministro, a decisão, inclusive, agiu sem um requerimento expresso da própria autoridade policial que foi aí invocada nessa situação. Nós entendemos novamente que é uma ilegalidade que tem que ser corrigida. Nós vamos solicitar, nós vamos entrar, respondendo a tua pergunta, nós vamos solicitar, nós vamos entrar com um agravo regimental solicitando a incompetência do STF, essas ilegalidades que eu estou aqui trazendo para vocês, e nós vamos buscar uma agenda, se possível, se o ministro Alexandre de Moraes puder receber os advogados do empresário, para expor esses motivos pessoalmente a ele, porque nós entendemos que não há nenhuma ilegalidade. O Luciano Hang é um defensor contumaz da democracia. Ele tem a sua ideologia, ele defende o seu ponto de vista, mas ele nunca defendeu qualquer ato antidemocrático contra o Supremo Tribunal Federal. E futuramente, imagino que caberá, por parte dele ou de qualquer outro que se sentiu atingido, um pedido de indenização, né? Porque estão sofrendo uma campanha de difamação violenta, os danos morais, sabe-se lá até quando vão perpetuar aí na mente dos brasileiros, né? Essas pessoas acabam sempre associadas, e não estou falando só dos empresários, dos outros todos perseguidos, as pessoas acabam associadas a algo errado, a algo criminoso, alguma coisa eles fizeram para ter ido parar lá no STF. Não foi. Então, imagino que futuramente ainda tem esse peso que pode recair, não sei se sobre o Estado ou se sobre o CPF, né? Sobre as pessoas que infringiram aí as normas constitucionais. A gente já promoveu contra o veículo Metrópole e o jornalista Guilherme Amado uma ação de indenização. O valor dessa ação é de R$200 mil, que é pouco, perto do efeito danoso que essa matéria, essa fake news, né, para manter essa fake news propagada por eles, tem causado para o Luciano, né? A gente já promoveu essa ação de indenização em face da Metrópole e do jornal, porque ele mesmo, o próprio jornalista, admitiu, confessou que de fato o Luciano não falou, e que ele no áudio que o Luciano gravou, ele afirma que foi a fotografia da reportagem que teria gerado uma percepção equivocada. Mas, ora, induziu a opinião pública a uma conclusão errada.
Ele está admitindo isso, realmente é complicado, né? E, infelizmente, outros veículos fizeram, repercutiram, acho que futuramente a gente ainda vai ouvir falar de muitos processos do Luciano e de outros empresários, jornalistas, pessoas comuns aí atingidas por essa campanha de difamação absurda que se faz a partir dessas operações, enfim, que não estão baseadas em princípios constitucionais. Para finalizar, a gente não se alongar demais aqui, eu queria só relembrar que há outras acusações contra o empresário Luciano Hang no inquérito das fake news, já não é de agora que ele vem se defendendo, e parece que vocês, advogados, já entraram com vários pedidos de tentar descobrir que acusações são essas, tentar ter acesso a relatórios, e é tudo negado, né? Novamente, a gente, sem nenhum ataque à pessoa, mas as decisões proferidas, há 2 anos, o Luciano foi objeto de uma operação onde teve novamente seu celular bloqueado, suas redes sociais censuradas. Desde lá até hoje, 2 anos se passaram, nós tivemos acesso à decisão depois do episódio, é exemplo que ocorreu aqui, e nessa decisão há menção à existência de relatórios, supostos relatórios que serviriam de base para essa medida contra o empresário Luciano Hang. Nós protocolamos mais de 10 manifestações junto ao Supremo para ter acesso a esses relatórios. Ou seja, se a decisão diz que estou deferindo isso com base no relatório, a defesa tem que ter acesso a esse relatório para entender quais são as acusações que pendem sobre o seu cliente. Até hoje, as respostas são no sentido de que existem diligências em curso. Veja, nós estamos há 2 anos daquela operação lá atrás, e até hoje nós não tivemos acesso a esses relatórios, porquanto há afirmação de que estariam sendo feitas diligências por 2 anos. Que essa justificativa impede a defesa de ter acesso à acusação que está sendo... Ou seja, eu não consigo me defender daquilo que eu não sei que existe. É algo, enfim, surreal que viola... mesmo, é surreal. Não tem como classificar isso, viola diversos princípios do nosso ordenamento jurídico. E num país democrático, todos, sem exceção, sejam eles de direita, centro, esquerda, têm que ter acesso a quaisquer acusações que pendem sobre eles, a integralidade dessas acusações. E até bandidos pegos em flagrante têm direito à defesa, né? Exato. Infelizmente, repito, não é uma crítica a nenhuma pessoa do STF, mas assim a situação, a decisão. Nós entendemos que isso é absolutamente ilegal, de fato viola nosso ordenamento jurídico. Doutor, desejo sorte aí na continuidade da defesa. Precisamos defender a democracia acima de tudo, ainda mais em tempos em que a gente vê cartinhas pela democracia aí, assinadas inclusive por advogados, infelizmente, que falam de possíveis golpes futuros, de atentados, de, enfim, um fascismo imaginário, como diz meu colega Fiuza, que não aconteceu, e não se preocupam com as ilegalidades atuais que já nos colocam, sim, sob ditadura, é uma ditadura da toga. Isso sou eu que estou dizendo, não quero te colocar em apuros, mas estou dizendo, reitero, falo sempre que eu tenho a oportunidade, nós vivemos nesse momento, aliás, já de alguns anos para cá, sob ditadura da toga, e a gente precisa se rebelar contra isso. A Constituição nos garante liberdade de expressão para a gente manifestar nossas opiniões, e enquanto isso for possível, devemos manifestar para que isso não avance ainda mais. Desejo sorte, doutor, na continuidade. Estamos aqui com os espaços possíveis abertos para novas informações e aguardando que o Estado democrático de direito seja restabelecido no Brasil. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos da Gazeta. Obrigada. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até agora. Se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe para chegar a mais pessoas, para que mais gente tenha a informação verdadeira e não se deixe enganar por narrativas de pessoas que têm interesse eleitoreiro. E te convido também, caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, a aproveitar a promoção que está aí no QR Code da tela ou no link na descrição do vídeo, para virar nosso assinante e ter acesso a um conteúdo exclusivo para assinantes, produzido por mais de 40 colunistas, além, claro, da cobertura jornalística feita por um jornal apegado a convicções, a valores, que são valores conservadores, por acaso os mesmos da maioria dos brasileiros. Eu sou colunista da Gazeta do Povo e te espero lá no jornal.